Que honra! Finalmente, cara. É a primeira vez em carne e osso. E em São Francisco, a gente tá chique, né, cara? Não, e olha, gente, ó, a pinta do cara, olha como ele tá. Tem que estar pronto pra tudo, né, cara? Não, ele tá muito engraçado. Eu de moletão. Mas a gente tá no nosso primeiro dia no Figma. Alva, mas você já é figurinha carimbada aqui, né, Álvaro? Já, segunda vez que estamos aqui. Segunda vez. Foi muito legal. A primeira vez que a gente esteve aqui, a gente fez um vídeo muito legal mostrando como que foi e chamou a atenção do Figma. E eles nos convidaram, eu vim aqui esse ano como convidado para fazer uma cobertura. Tive o prazer de encontrar esse cara por aqui também. Cara, muito maneiro estar aqui, cara. Muito maneiro. Muito massa. É a minha primeira vez. Eu nunca foquei muito em ferramenta, a gente até estava falando disso antes de começar a gravar, né? E tá muito, muito interessante. Né? Mas a gente já estava trocando uma ideia antes, assim, vamos ser sinceros, né? E trazer nossa visão positiva e negativa sobre o que crítica e construtiva. Cara, muito legal. Falando sobre o evento em si, comparando com o evento do ano passado, a organização está muito melhor, muito menos fila. Ano passado teve muita gente que nem conseguiu a credencial, eles fizeram à mão e esse ano o credenciamento começou ontem. Quem conseguiu ontem conseguiu, quem não conseguiu se credenciar hoje. Então a estrutura do evento está muito melhor em relação ao que todo mundo está falando, que são as features em si, né? Sim. Aí a gente começa a entrar numa parte mais crítica, né? Eles lançaram o Figma Sites, lançaram o Grid, o Figbus, o Figma Maze e o CMS pro Figma, que é parte do Figma Sites. Vamos por partes. Eu acho que assim, o Figma Sites, como a gente sabe, hoje existe o Webflow, existe o Framer, existe o Wix Studios, que também é uma puta ferramenta. Se você não testou, eu acho muito legal. E eles estão tentando entrar no mercado. Legal. Como qualquer outra ferramenta nova, eu imagino que vão existir inúmeros bugs e até chegar em um ponto que as pessoas possam utilizar e seja realmente funcional, vai demorar mais um tempo. Interessante, mas nada que seja assim mind-blowing, porque era o que a gente estava falando, tem várias ferramentas que já fazem. Mas vale a gente até entrar no ponto assim, né? Eu acho que as ferramentas são muito boas. Com certeza. Pelo menos o que eles mostraram pra gente ali, você fica assim, uau, que massa. Porque tem aquele caminho do Figma de tentar concentrar o máximo possível e cobrir o máximo possível de um workflow. Com certeza. Né? Até conectando com developers, conectando com marketing, né? Trazendo algumas coisas a mais para designers. Mas parece que você tem a sensação que parece que está perdendo foco. Eu acho que tá perdendo foco. 2, eu acho que eles querem, o sonho deles, ou o que me parece, é que eles querem virar como se fosse um Adobe. E fica aqui a minha aposta pro config do ano que vem. Eles vão lançar uma ferramenta de edição de vídeo. Pode anotar. Faz todo sentido, porque eles realmente querem crescer a parada e querem fazer com que isso vire... todos os designers cresçam e nasçam e morram dentro do Figma. Plataforma Figma, né? Exatamente. Porque você já tem o FigJam, você já tem as outras que estão aparecendo, então sim, eu também acho. Eles querem concentrar tudo ali. E é engraçado, né? Old School, na hora que eles estavam mostrando a última ferramenta lá de arte, eu lembrei do CorelDRAW, cara. Cara, aquilo... Não, e honestamente, tanto a ferramenta de arte quanto a ferramenta de grid, por exemplo. Sim. Na hora que ela tava dando Command D ali, pra duplicar as coisas dentro do grid, isso aí a gente já fazia no CorelDRAW 10, eu acho. Sim, as bolinhas. Exatamente. Assista os vídeos do Figma, né, do Keynote, que você vai ver tudo isso. Exatamente. Eu lembro que no CorelDRAW tinha uma funcionalidade que explodia a minha cabeça, que você queria desenhar uma flor, por exemplo. Sim. Você desenhava uma pétala da flor, girava e apertava Ctrl R. Exato, e fazia frá. Exato, você repetia assim. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Foi nessa funcionalidade que eu falei, Corel? Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Eu acho que tem esse ponto de eles estarem tentando crescer e eles querem matar todas as ferramentas de design que estejam ao redor. Sim. E eles querem ser os únicos no mundo do design. Detentores disso. Ponto de vista
vista de um designer, talvez isso não seja tão interessante. Do ponto de vista de Álvaro, pensando num negócio, cara, estão mais do que certos. Se o Figma virou o que virou, a gente está em um evento com 10 mil pessoas praticamente, onde todo mundo pagou uma bala para estar aqui. Uma bala. Eles podem fazer o que eles quiserem, que as pessoas vão querer utilizar. Vão. E antes da gente até falar sobre isso, sobre eles fazerem o que eles quiserem e as pessoas vão utilizar, que eles têm um tema bom pra gente falar, né? Eu gostei do que eles trouxeram de inteligência artificial, mas eu acho que faltou eles completarem o que eles apresentaram ano passado não andou, não evoluiu. Com certeza. Eu acho que aí foi uma tristeza, foi uma quebra de expectativa que pelo menos eu tinha. Né? Eu acho que é bem o que você falou, né? O que eles trouxeram de inteligência artificial foi muito interessante, mas eu senti falta do tipo, tá, agora você consegue fazer esses protótipos interativos, etc. Mas e aí? E o meu design system? Exato. Né? Como que eu vou conectar as coisas com isso? Exatamente. Aonde eu vou usar isso? É o que a gente estava falando ali dentro. Talvez para uma pessoa, ou um designer sozinho, ou um estúdio super pequeno de design, etc., isso faça muito sentido. Mas quando a gente começa a falar de empresas maiores, nem vão entrar nas barreiras de segurança, mas quando a gente fala sobre empresas maiores, a gente tem que entender aonde isso vai se conectar, como isso vai se conectar e como isso vai funcionar. Exato. Um parênteses aqui, que era o que a gente estava comentando, as funcionalidades de AI que foram lançadas ao ano passado, muitas delas, ou quase todas, só chegaram disponíveis, por exemplo, na empresa que eu tô, 2 semanas atrás. A minha chegou 1 mês atrás também, e mesmo assim, ela devaga, cara. Assim, 100%. Sabe? Você pede ali, eu quero uma tela assim, me cria 2, 3, não vai. Não vai. E aí que tá uma coisa que a gente estava falando antes. Por que não investiu esse tempo num aperfeiçoamento top, que arrebentar também com o mercado nesse sentido, mas vai lá e traz a AI para code? Né? E aí eu acho que já entra na parte bem crítica da coisa. Eu acho que para eles, ou talvez a estratégia de negócio deles hoje, seja fazer muito mais barulho. Pode ser. Do que talvez aperfeiçoar, e aí quando eles conseguirem fazer todo esse barulho que eles estão conseguindo, mais uma vez, olha o tamanho do evento que a gente está. Não, imenso. Eles começam cada vez a aperfeiçoar mais as coisas e fazer com que essas ferramentas funcionem em distintos mercados, em distintas indústrias, em produtos maiores, em empresas maiores, etc. Mas antes de você ficar com ódio da gente, se você é um Figma lover e fala assim, ai, que ódio do Álvaro e do Rodrigo, eles são haters. Então lá são haters. Hipocrisia. Antes de você chegar nesse ponto, calma. Eu acho que a gente estava falando antes da gente começar a gravar que o nosso ponto de vista está muito alinhado a uma empresa grande que tem uma demanda que vai trabalhar com legado, com inovação, com silos. E o que eles trouxeram, eu acho que é muito bom, mas atende startups, boutiques de design, né, empresas médias. Eu acho que ali, cara, vai funcionar lindamente. Você que é freelancer, então, lindo. Você tá realizado. Vai abrir uma possibilidade de funções, uma possibilidade para você conseguirem ganhar mais grana. Criar seu portfólio, não precisar pagar o ProFramer e pro Webflow e já subir direto ali. Exato, ou às vezes você imagina que hoje na Figma, na comunidade do Figma, você já consegue vender arquivos, então você vai poder criar seu template, já estou pensando lá na frente do Figma e colocar lá para vender. Então assim, para quem é freelancer, para quem trabalha em um estúdio pequeno, matar a pau. Arregaçou. Vai ser muito bom. Eu fiquei pensando, cara, se eu fosse um profissional independente, pra mim tá lindo, com certeza. Cara, assim, tá? Então assim, eu acho que, e aí que tá um ponto que é legal a gente falar, né? A gente tem que ter senso crítico. Exato. Né? Então assim, o que a gente tá vendo aqui, cara, é quase um culto. A galera entra na loucura. Não sei se você que assistiu aí online, por exemplo, teve essa sensação, mas aqui é louco. E o Figma, se ele tá com foco nisso, tá conseguindo. Tá conseguindo, 100%. Isso de
O evento está gigante, é uma loucura aqui. Tem essas Figma's Watch Party ao redor do mundo. Em Barcelona, se eu não me engano, eu tinha mais de 200 pessoas, cara, assistindo o lançamento junto. Eles estão... Talvez a gente possa até fazer uma correlação, por exemplo, com a Apple, que a gente sabe que em setembro a gente já sabe que em setembro eles vão lançar alguma coisa. O iPhone novo, o iPad novo. E claro, a Apple é sensacional, os produtos são muito bons, assim como o Figma é. Mas a sensação que me dá é que eles estão indo para esse caminho. Sim, total. Do tipo assim, vamos fazer com que todas as pessoas nos amem, independente do que a gente faça ou lance. Às vezes eles vão lançar uma coisa que já existe há muito tempo, mas para quem é Figma lover, vai falar, meu Deus, a melhor coisa do mundo. Tinha um cara atrás de mim que ele gritava, eu fiquei surdo de um ouvido, de tanto que ele gritou a cada funcionalidade que era falada. E mais uma vez eu digo, como estratégia de negócio, como empresa, é legal, tá mais do que certo. É um case de sucesso. 100%. E aí, pra gente caminhar já para um quase final, é legal porque hoje dentro do Config ele se divide em dois grandes grupos, né, de palestras, de keynotes. Tem o grupo que, né, a galera tá ali embaixo. Meros mortais. Não, é a galera, assim, são os designers que estão lá desenhando. E aí tem um povo metido. A galera que é importante, que aí como pega... esse. Você vê até o colarzinho dele é diferente, preto, ó. Não é verde, ele é preto. Cara, Não, mas o Álvaro está vestido como chefe, eu estou vestido como designer. A gente tem que colocar aonde a gente quer chegar. O mindset, exato. Eu estou Silicon Valley style, você está European style. Mas é legal porque daí o evento se divide nesses dois grupos, né? Eu estava no Leadership Collective e você estava nos keynotes, exato, né, onde falava. O que você pegou aí de keynote legal? O que apareceu? Cara, das palestras que eu assisti, muitas delas, ou algumas, vamos dizer assim, não muitas, elas são feitas por empresas que de alguma maneira elas querem te mostrar alguma funcionalidade. Então, por exemplo, eu tive na do User Test, é uma ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia lá na empresa. Eu falei, cara, vou ver o que esses caras têm. E eles tinham uma funcionalidade muito legal de conectar, fazer teste de usabilidade direto no Figma, por exemplo. Mas além disso, das outras palestras que eu assisti, deu para entender muito o caminho que o designer vai tomar. Eu acho que é uma coisa que tanto no seu canal quanto no meu a gente sempre bate muito na tecla, né? Vão existir cada vez mais dois caminhos muito claros. Ou uma pessoa que talvez ela é mais focada em estratégia, uma pessoa mais focada em negócio, ou vai existir aquele cara que ele é focado em design, em UI, mas isso vai estar cada vez mais próximo do código. Então, o que eu deu para sentir muito aqui hoje foi isso. Se você é um cara focado em UI, em design system, por exemplo, normal. Se você é um cara focado em UI, em design system, por exemplo, cada vez mais você vai estar mais trabalhando ao próximo dos desenvolvedores, com todas essas funcionalidades de inteligência artificial, vibe coding, etc. E se você é um cara que talvez curte mais UX e etc., que talvez seja, ou talvez não, na verdade é o meu caso, a ideia é você se aproximar cada vez mais de estratégia, entender mais sobre KPIs, entender mais sobre o negócio, entender mais sobre os números de fato e como nós, e aí volta a velha discussão, como nós podemos conseguir o nosso espaço na mesa para sentar com os líderes e etc. Eles focaram muito nisso e a gente tem que focar e aprender cada vez mais, entender sobre números e sobre negócio e menos sobre design em si, a não ser que você queira ir por uma carreira mais focada em UI, code e etc. Ou IC, né? Individual Contributor. Mais IC. E aí agora eu te pergunto, o que você viu nessa leadership, nesse painel, nessa parte mais para liderança, que você acha que para nós que somos IC é válido, e principalmente para quem é IC e está almejando uma vaga mais em liderança, o que você acha que a gente consegue aprender e o que a gente pode fazer para aplicar no nosso dia a dia? Interessante, porque a gente teve painel com o Duolingo, com a Ford, com o Uber, amanhã vai ter mais e a gente vai falar, mas a temática
prática que costurou todos os painéis foi inteligência artificial. Sensacional. Cara, em todas as situações. Então assim, Duolingo, como vocês estão usando o AI para conseguir superar e avançar em negócios e se tornar relevante e se manter relevante. Então ela mostrou cases, deu spoiler de projetos que estão usando AI, motion, um monte de coisa. E como a liderança, no caso, por exemplo, do Duolingo, está incentivando suas equipes a trabalharem com AI. Legal. E é legal porque conecta muito com o que você falou, que é a integração de perfis e equipes diferentes e a AI funcionando como esse movimento de integração, de desenvolvimento, mas é notável o sentido de urgência, de que assim, as lideranças, algumas estão atrasadas no uso do AI e do incentivo e exploração de suas equipes sobre isso. Legal. Eu acho que, com base no que você falou, se eu pudesse fazer um comparativo talvez com o config do ano passado para esse ano, eu acho que o config do ano passado, AI, ainda era quase que como uma promessa e ninguém sabia o que ia acontecer. Se a gente for parar para pensar, um ano exatamente, e com o que você falou, já deixou de ser uma promessa e é tipo, cara, tá aí, a gente tem que usar. Não, o cara da Ford, o cara perguntou, como vocês estão implementando AI nos projetos de vocês? Eu já falei assim, nós estamos trabalhando com AI há mais de 7 anos. Para os nossos carros, para os nossos sistemas. Ou seja, é uma coisa que já está há muito tempo. O Duolingo, há muito tempo. Ela falou assim, desde sempre, o Duolingo sempre trabalhou com AI. Aí foi o cara do Grammarly. Mesma coisa, ele falou, cara, nós nascemos com inteligência artificial. Então, assim, é interessante porque isso desperta para empresas, para líderes e designers que ainda não estão olhando para isso. Sim. Cara, tá errando o timing. Sensacional. Então, assim, é muito interessante que o fio lá, porque fica no andar de cima, né, o Leadership Collective, foi esse que tocou. Agora vamos ver amanhã, acho que amanhã vai pelo mesmo caminho, né, que vão continuar falando sobre AI e como isso se implementa, estrutura e tudo mais, mas praticamente isso que está sendo tocado. Que legal, lá, cara. que legal. Legal. Eu acho até interessante a gente falar isso, né, a AI foi uma promessa e hoje já está acontecendo. Sim. E aí eu acho que cabe muito a nós que criamos conteúdo para a internet, talvez acalmar um pouco todo mundo, né? Aproveitando o gancho de AI, né? Muito bom. O último painel foi o cara do Grammarly. E ele falou que os líderes têm que parar de tratar a AI como um substituto dos seus profissionais, porque isso não vai acontecer. Exato. Eu acho que vai exatamente com o que você estava puxando. Exato, eu comentei, né? É claro, a gente, como qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, seja você designer ou não, você tem que acompanhar essa evolução do mercado, ponto final, não tem discussão para isso, mas eu acho que também a gente precisa se acalmar. Foi lançado hoje essa ferramenta do Figma Sites, eu entrei no LinkedIn, vi um post de um designer desesperado, falando que ele acabou de conseguir colocar o portfólio dele no ar, através do Framer, e ele já vai tirar do ar para colocar no Figma Sites, cara. Não precisa. Não precisa disso, gente. Acho que a gente precisa, mais uma vez, é isso, ter calma, entender que a liderança, e se você, mais uma vez, olha que interessante que você falou, Grammarly nasceu com base nisso, empresas estão usando AI do Duolingo há 7 anos e a gente continua aqui, né? A gente continua trabalhando. Tentando conquistar valor, sentar na mesa de negócios. Exatamente. Eu acho que é muito mais a gente, mais uma vez, para vocês que estão aí e para muita gente que está começando, toma tudo isso que a gente falou e tudo que rolou na config com muita calma e não precisa se desesperar, não precisa correr. Você que está começando agora, você que está fazendo seu curso de design agora, está na graduação de design, já falou, não, vou fazer a graduação, vou fazer um curso de AI, vou fazer um curso de não sei o quê, vou trocar meu site, vou aprender, vai... Calma. As coisas demoram muito tempo para acontecer, AI já não é mais um hype e é o que está acontecendo agora e vai continuar ditando muita coisa dentro do mercado, mas empresas que já existem há anos, já estão utilizando há anos e talvez vocês nem sabiam disso.
segundo dia aconteceu e foi bem interessante até... Attention please, Alaska Airlines Flight 1289 to Seattle is now in the final boarding process at gate B14. Eu tô no aeroporto, eu já tô voltando pra casa. Eu ia gravar com o Álvaro o segundo dia, mas, cara, teve festa, teve barulho, aí a galera se espalhou. Então, o segundo dia ficou eu aqui gravando, já no aeroporto, voltando pro Brasil. Mas, gente, a experiência foi sensacional. Até a gente esqueceu de falar, porque a gente gravou antes das últimas palestras. E uma das palestras que foi bem interessante foi do Severance, do Ruptura. Foi o diretor de produção de arte que falou na penúltima palestra do dia 1. E foi muito legal, porque ele trouxe todo o processo criativo dele, né? Não se aprofundou muito, até porque não tinha como se aprofundar, mas foi bem interessante porque ele trouxe ali uma visão do processo criativo. O segundo dia foi bem legal, porque eu não fui assistir os primeiros keynotes, eu acabei indo visitar o Figma, que o escritório do Figma fica muito perto do evento do Config. Se você vier ano que vem, vale a pena você mandar uma mensagem nos grupos e tudo mais, para você... Porque toda hora eu vou dar pausa por causa disso. Para você, se você vier ano que vem, vale a pena você marcar para conhecer o escritório do Figma, que é lindo, maravilhoso, é arte para todo lugar, é design para todo lugar. Não pode tirar foto, só na recepção. E não pode filmar, lógico, então eu não filmei, não tirei foto, mas o lugar é maravilhoso. Pô, e é o Figma, né? E o segundo dia correu com também vários keynotes e o Leadership Collective, do qual eu participei. Mas trocando ideia com algumas outras pessoas de design sobre o segundo dia, foi bem interessante porque a perspectiva que trouxeram sobre o segundo dia foi muito de resiliência. Vamos lá, você não vai ser substituído por AI. O trabalho de craft, diz que o tema craft foi muito batido no segundo dia, e no primeiro dia, mas no segundo dia ainda mais. Tanto que eu assisti um dos keynotes de uma mulher que faz um trabalho de reciclagem, então ela faz roupas através de materiais que já existem. Foi bem legal, bem interessante. Inclusive, as marcas contrataram ela e ela ganha muito dinheiro com isso hoje, recuperando coisas que já não vão ser usadas, transformando elas dando para elas novas utilidades. Todas essas palestras você pode assistir online, tá? Vai tudo ficar disponível para você poder acessar se já não estiver nesse momento. Então, assim, eu tô chovendo no molhado aqui, explicando para você o que rolou no segundo dia, já que você tem acesso a esse material. Mas no Leadership Collective, de novo, nós tivemos uma visão que é interessante, porque com os keynotes, e você assistindo, você vai notar isso, ele teve muito um caminho de, cara, não desiste, olhe pro craft, volte a ser designer de uma maneira clássica, o visual conta pra caramba. E aí tem uma questão também sobre você não vai ser substituído e etc, etc, etc. Já no Leadership Collective, a abordagem foi um pouco diferente. Ela foi muito focada na questão de AI. A AI presente como a liderança. Então teve Design System com AI, teve futuro, teve Marketplace sobre AI, teve liderança, sabe, e gerenciamento de equipes em larga escala e usando AI para esse tipo de princípio e olhar. Então teve muita coisa em volta focada na questão de AI. Então, eu acho que as duas linhas se separaram bastante, né? A área de liderança e gestão discutiram muito sobre questões voltadas para AI. E, enquanto isso, quando a gente olha para os keynotes, que são as palestras abertas que você vai poder assistir, teve muita coisa valorizando a questão de que você não vai precisar, você não será substituído por AI. E, no geral, eu acho que é um evento que é interessante. Não estar aqui, e sendo bem crítico, estar aqui vale muito pelas conexões que você faz. Se você é uma pessoa que gosta de fazer conexão, isso é muito legal, porque você vai conhecer pessoas de muitas partes do mundo, como todos os grandes eventos. E como todos os eventos, as conexões algumas vezes são mais válidas e importantes do que o próprio conteúdo. Não que o conteúdo seja ruim, longe disso. E quem sou eu para criticar? Eu acho que vale a experiência de você estar ali ao vivo. É outra parada se você comparar com o que você está assistindo online. Você tem o fervor e as pessoas e as oportunidades, inclusive, de trocar ideia, até com os palestrantes. Cara, eu encontrei Peter Merholz aqui, o nosso primeiro convidado no Good Morning UX.
Ele tava ali, eu fui falar com ele. Peter, você foi o cara o primeiro convidado gringo que a gente conversou no Good Morning UX. Ele, pô, e o Buriti, como é que tá? Não tem preço esse tipo de coisa. Ele vale a pena se você conseguir explorar tudo que ele te entrega. Se você só focar, óbvio, nos keynotes e com foco só no conteúdo, para nós brasileiros, questão de dólar, talvez não vale tanto a pena, a não ser que você ganhe, sua empresa pague, pô, e aí vem mesmo. Se não, aí assista online. Agora, poxa, se você tem oportunidade, é uma pessoa que gosta de explorar todas as possibilidades que um evento dessa magnitude oferece, vale muito a pena vir para os Estados Unidos e participar ao vivo, porque é demais. Eu gostei e eu volto com certeza, e justamente com foco nesse pacote completo. Eu acho que é isso que é importante, a gente ter o olhar do pacote completo num evento como esse. E sobre uma tecnologia que faz toda a diferença no nosso dia a dia. O Figma está fazendo um trabalho de estar conectado em todo o workflow de uma agência, de uma empresa. Talvez não de uma empresa grande, é o que a gente já tinha comentado anteriormente, mas ele está olhando para isso. Ele está justamente pensando como uma suíte Adobe, mas de uma maneira que talvez hoje funcione melhor do que a Adobe em alguns aspectos, né? Então, eu fiquei muito entusiasmado de participar desse evento, justamente por causa desses pontos. Eu acho que vale a pena, é de um impacto muito grande. Eu tô acabado, gente, não só por causa do evento, de sair, de trocar ideia. Ontem eu nem consegui sair com a galera brasileira, e ter o fuso também, 4 horinhas faz diferença, né? Todo dia eu tô acordando às 5 horas da manhã e indo dormir meia-noite. Mas, gente, vale muito a pena. Eu vou levar um mês para me recuperar disso tudo, mas eu espero que você tenha gostado desse videozão sobre o Config 2025, o primeiro evento de uma ferramenta que eu participei e que eu gravei alguma coisa para vocês. Talvez seja até uma virada de chave agora em relação a começar a falar mais do Figma, mas sempre com um aspecto diferente de canais de amigos que focam como o próprio Álvaro, gente. Eu não vou, né? Eu tava falando com o Álvaro até, cara, eu não vou ficar falando da funcionalidade. O vídeo do Felipe Santana bateu não sei quantos mil e poucas horas, que ele tá falando da funcionalidade. Eu vou trazer com outros aspectos aqui, que eu acho que é interessante, não só para designers, analistas, júnior, pleno, sênior, mid, seja lá o nome, mas também para CI, né, IC, né, Individual Contributor, e também para líderes, que hoje, mais do que nunca, eu vejo um movimento de lideranças colocando a mão na massa. E o Figma é a ferramenta que esses líderes vão colocar a mão na massa. E como que a gente vai fazer isso? Como que esses líderes vão fazer isso? Talvez o Design Team ganhou um caminho de uma abordagem agora para trazer também um aspecto de como nós, líderes, que querendo ou não, estou no aspecto, né, estou dentro do escopo de liderança, podemos pensar e trabalhar com uma ferramenta tão poderosa desse jeito. Eu troquei de câmera aqui, ó. Eu vim para cá porque acabou a bateria de tudo, até a minha. Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve no canal e eu te vejo em todos os outros vídeos aqui do Design Team. E agora tem mais evento, tem o Design D&D e tem o UXConf. E é o contrário, é o UXConf primeiro e depois o Design D&D em Salvador. Então, Porto Alegre é Salvador. Tem evento de design ainda esse ano para você aí. Um grande abraço. Tchau.